Boa noite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar aqui em Vitória, estar com o pessoal ali da Jocum, a Andrea. Somos muito amigos e para mim é sempre uma alegria estar aqui. E pela primeira vez estou vindo aqui na igreja de vocês. Obrigado pelo convite, né, pela confiança e estarem abrindo essa oportunidade para a gente poder estar compartilhando um pouquinho, né, sobre missões com vocês. Como me apresentaram, né, eu sou o Fabiano, sou natural de Floripa. Alguém aqui conhece Floripa? Já esteve lá? São cidades quase irmãs, né? Floripa e Vitória são muito parecidas, né? E eu estou lá na Jocum há 20 anos que eu trabalho em missões com a Jocum. Sou casado, né, com Elisângela, ela também está há uns 18 anos em missões. Temos 2 filhos, né? O Felipe, de 10, e a Ana Beatriz, de 9. E a gente tem servido o Senhor lá, né? Todos esses anos, com treinamento, com jovens e também com questões de justiça, né? A gente trabalha com algumas iniciativas voltadas para a área de justiça. Bom, eu queria que a gente pudesse estar orando nesse momento, né? A gente vai... Você pode colocar aí. Quando a Cristine me convidou para falar sobre missões nessa conferência de vocês, ela me compartilhou sobre esses 2 aspectos, né, de missões. Os povos não alcançados, as nações e a sociedade, né? O nosso impacto na sociedade como igreja, como cristãos. E eu acho muito joia isso, porque a gente precisa redescobrir esse aspecto dessa missão que é integral e que envolve todos os povos, todas as áreas, né, da sociedade e que envolve todos os cristãos, cada um de nós, né? Vamos orar então? Vamos pedir que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por podermos estar juntos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo possa ministrar profundamente o nosso coração, Senhor. Abre o nosso coração, abre nossa mente. Pedimos que o Senhor venha nessa noite e fale com cada um de nós. Nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Queremos que nesses 2 dias o Senhor possa compartilhar o seu coração conosco. Compartilhe o seu coração, Senhor. Compartilhe aquilo que pesa no teu coração. Nós já ouvimos tantas coisas de missões, nós conhecemos tantas coisas. E nós desejamos nesses 2 dias ouvir o Senhor. É a Tua palavra que nós queremos, é a Tua voz que nós queremos ouvir. Porque é a Tua palavra que gera vida em nós. É a Tua palavra que nos encoraja, que nos motiva. É a Tua palavra que nos faz sonhar, que nos faz levantar e agir em obediência, Senhor. Então eu peço, envia a Tua palavra, Senhor, e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu dividi da seguinte forma. Nessa noite eu queria falar um pouquinho de história. Da história de missões. E das ondas missionárias, né? Ao longo da história. E amanhã eu queria falar um pouquinho mais sobre o desafio missionário que a gente tem hoje na nossa época, no nosso tempo, que a nossa geração tem para abraçar como igreja. Mas a gente não vai abraçar o nosso desafio, a nossa época, a nossa geração, se a gente não entender o que veio antes, né? Aqueles heróis que batalharam e que prepararam o caminho para a gente chegar até onde nós estamos hoje. E a igreja, muitas vezes, precisa redescobrir os seus heróis, né? Essa semana a gente comemorou, dia 9 de abril, 70 anos, né, da morte do pastor Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão que se posicionou contra o nazismo e que escreveu coisas incríveis, né, sobre discipulado, comunhão, vida de igreja, e um homem que teve coragem, né, numa Alemanha que estava toda curvada diante de uma ideologia, e ele teve coragem de, como homem de Deus, se levantar e dizer não. E lutar a favor dos judeus, e lutar a favor daquilo que era o correto, o reino. Né? E fez diferença na sua época, e pagou com a sua vida. E a gente precisa lembrar desses heróis, esses homens e mulheres, que ao longo dos séculos têm lutado por missões, pelo evangelho, e nos deixam um legado, uma herança, e que a gente precisa resgatar isso. E nós só vamos poder realizar a nossa missão na nossa época se a gente lembrar, né? Como Paulo fala, lembrar dos nossos guias, imitar a sua fé, né? E aprender com eles. Amém? Então,
A gente vai falar nessa noite sobre as ondas de missões modernas, né? Esse é um termo criado pelo Dr. Ralph Winter, que é um missiólogo e já falecido, né, mas que estudou muito sobre missões, e ele tem uma abordagem muito interessante, porque ele mostra que Deus é um Deus missionário, mas em alguns momentos da história acontecem alguns saltos de missões, alguns movimentos de missões que levam a igreja a impactar a sua geração. Eu queria falar um pouquinho dessas ondas de missões. A sua visão da história determina grandemente como você vive a sua vida. A visão que você tem da história determina grandemente como você vive a sua vida. Mateus 6,10, Jesus ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos aqui no início a oração do Pai Nosso, e algo muito interessante, quando Jesus nos ensina a orar, a primeira coisa que ele faz é a exaltação a Deus, santificado seja o teu nome, a adoração, o reconhecimento, né, de quem Deus é. E a primeira petição, a primeira coisa que nós pedimos na oração do Pai Nosso, não é nem as nossas necessidades. A primeira petição é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso tem que ser o anseio do nosso coração, tem que pulsar dentro de nós. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse desejo por essa plenitude do reino de Deus que já veio, né? Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Esse reino que já está no nosso meio, que Jesus trouxe, mas que só vai chegar na plenitude com a segunda volta dele. E esse anseio de que esse reino venha e de que a vontade do Senhor seja feita na terra como ela é feita no céu. Eu sempre costumo falar que nós vivemos uma época de trevas, de escuridão. A terra jaz em trevas, né? E nós somos a luz, Jesus falou, nós somos a luz do mundo. Então você imagina a noite, nós estamos de noite agora, à noite nós acendemos as luzes. E essa época que a gente está vivendo, até o retorno de Cristo, é a noite. A terra está vivendo a noite. E nós temos que brilhar. Daqui a algumas horas vai nascer o sol. Quando o sol nasce, a gente apaga a luz, não precisa mais ter luz. Porque o sol nasceu. Tudo se ilumina. Um dia Jesus vai voltar. Ele é o sol da justiça. E ele vai brilhar, e a sua luz vai brilhar em toda a terra, em todas as nações. E todas as trevas vão fugir. Mas até o nascer do sol ainda é noite. E enquanto for noite, nós temos que brilhar. Nós temos que dar esse sinal do reino, manifestar esse reino aqui na terra. Para que as pessoas vejam onde tem luz. Até a volta de Cristo. Então, essa oração tem que ser a nossa oração diária, tem que ser o nosso anseio, aquilo tem que pulsar no nosso coração. Que venha o teu reino. O cristão não tem que esperar apenas ir para o céu, mas trazer o céu para a terra. Manifestar esse reino aqui na terra, até que Jesus o traga em plenitude, né? Tudo isso que a gente vai falar nesses 2 dias, tudo isso é sobre salvação, numa escala global. Deus, ele sempre teve um plano de alcançar cada pessoa no mundo com seu amor e o seu perdão, através da morte e ressurreição de Cristo. Nós chamamos isso de missões. Deus sempre teve um plano, ao longo da história, né? Desde o início do mundo, desde a queda. Deus ele colocou em andamento um plano de salvação, de redenção, de levar perdão, de levar amor para cada pessoa na face da terra, por meio da morte e ressurreição de Cristo. E esse plano de Deus nós chamamos de missões. E esse plano de Deus que nos envolve, é para esse plano que ele nos chama, para a gente participar junto com ele nessa terra. E ao longo de toda a história, Deus vem realizando esse plano, ao longo da história de Israel, ao longo do Antigo Testamento, com a vinda de Jesus, quando ele envia o seu Filho à terra, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho, como verdadeiro missionário, né, com uma missão de vir, viver, morrer naquela cruz por nós e ressuscitar. E depois ele deixou a sua igreja e ele envia os seus discípulos e a sua igreja para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ao longo de todos os séculos, a igreja primitiva, né, ela cumpre a sua missão. E ao longo de todos os séculos, os cristãos vão abraçando e cumprindo essa missão na terra, de levar esse evangelho do reino a todos os povos.
E a gente tem uma história assim fantástica. Mas eu queria começar contando essa história a partir da Reforma Protestante. Em 1512, quando Lutero põe aquelas teses na porta da igreja lá de Wittenberg. A gente teve em 1512 a Reforma Protestante. O resgate de algumas verdades bíblicas importantes, né? Lá no coração da Europa. E começa a ter uma revolução na Europa. Uma transformação. A igreja redescobre verdades importantes do Evangelho. E foi um evento assim fantástico, né? Muito importante para a retomada de algumas verdades bíblicas. E após a Reforma Protestante, nós tivemos algumas ações de missões na igreja. Os morávios e alguns grupos menores que fizeram missões. Mas a igreja ela só começou realmente a fazer missões com ênfase, de modo realmente significativo, quase 300 anos depois da Reforma Protestante. Então, levaram quase 300 anos para a igreja começar de forma incisiva a abraçar a sua responsabilidade de missões. Então, nós tivemos a primeira onda de missões modernas, da época moderna, através de um sapateiro chamado William Carey. Em 1792, quase 300 anos depois da Reforma Protestante. William Carey ele tinha cerca de 27 anos, ele estava estudando para se tornar um pastor batista. E no dia em que ele foi fazer a sua pregação, era quase a sua tese de teologia, e quando ele foi pregar, ele anunciou a sua tese, e o tema dela era a responsabilidade dos cristãos criarem meios para alcançar os pagãos. E ele pregou isso. E ele começou a pregar enfaticamente que os cristãos deveriam desenvolver meios, instrumentos, organizações, juntas, iniciativas para alcançar outros povos. E ele usou como exemplo a Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia inglesa, que expansionista, que levava... Que negociava com outras nações. E ele dizia, o mesmo impulso econômico que leva esses homens a quererem viajar para outros povos, para a Índia, por exemplo, e negociar e ganhar dinheiro, nós cristãos devemos ter um impulso muito maior para levar o evangelho para os indianos. E aí ele prega esse sermão. Quando ele termina, a junta batista, né, da época se levanta e eles dão um parecer negativo para a pregação dele. E eles falam, essa pregação sua está fora, teologicamente não tem nada a ver, Deus é soberano, se Ele quiser salvar os pagãos, Ele vai fazer isso sem mim, sem você, sem nenhum de nós, porque Deus é soberano e esse plano está na mão de Deus e tal. E os caras simplesmente negaram para William Carey a carteirinha de pastor, né? Ele foi reprovado no exame da ordem dele lá. O que esse cara faz? William Carey. Ele volta, ele desiste do que ele acreditava? Não. Ele pega esse sermão que ele pregou, ele escreve, ele faz um livreto, se aproveita da tecnologia da época, que era a imprensa que estava surgindo, ele imprime esse livreto, e ele espalha pela Inglaterra, por Londres, cai na mão de outros caras que olham aquilo, acham interessante aquela ideia, e aquilo se espalha pela Europa, e vai ganhando uma proporção esse livro. Foi em 1792 que ele lançou esse livreto chamado A Responsabilidade dos Cristãos Desenvolverem Meios para Alcançar os Pagãos. E esse livreto de William Carey incendiou a igreja na Europa. E ele começou então, né, com 27 anos ele fez isso. E aí ele começa então... 10 anos depois que ele lança isso, ele vê que a igreja ainda todo mundo está achando interessante aquela ideia, mas ninguém tem coragem de sair, né? E ninguém tem coragem de começar nada. E aí, William Carey, ele entende, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que dar um passo. E aí, quando ele vai conversar com a sua esposa, a esposa dele acha que ele estava louco. A mulher diz que ele está louco, que ele está doido, não se viu viajar para a Índia. Imagina, 1792. Era uma viagem só de ida. Nunca mais voltar para a Inglaterra, nunca mais voltar para perto da sua família. Levar os filhos, você está doido, homem. E ela disse que não iria acompanhar ele.
E aí ele tenta embarcar, o pessoal da Companhia das Índias Ocidentais não dá uma passagem para ele, e ele fica insistindo que ele quer viajar e os caras não deixam, porque ele não tem credencial de pastor, nada. Então é uma batalha, assim, ele leva quase 10 anos para conseguir, e ele não consegue sustento, né? Só que William Carey tinha uma coisa muito impressionante. Ele era um homem de oração. Ele era um sapateiro, e ele passava os dias na sua oficina fazendo sapatos, olhando para um mapa que ele tinha pendurado na frente dele, o mapa do mundo da época, e ele orava pelas nações, todos os dias. E essa oração foi incendiando o coração de William Carey. E essa oração foi sendo combustível, né? E ali Deus estava trabalhando, porque Deus queria começar um movimento de missões. E esse cara que era um sapateiro, que era praticamente um pregador leigo, e que ninguém dava crédito, que não tinha quase nenhum dinheiro, nenhum recurso, consegue lá com outro colega, eles conseguem uma passagem, e quando ele está indo para embarcar, na última hora, está quase se separando da esposa, em cima da hora a esposa resolve acompanhar ele, ela aparece lá com os filhos e vai, e a família toda viaja, e ele chega na Índia, né? E o desafio que William Carey enfrentou foi exatamente sair da Inglaterra e ir para a Índia. A igreja tinha sido reformada, né? Só que a igreja estava lá, parada na Inglaterra. E o desafio era sair de lá. E ele rompeu essa barreira. Ele saiu da Europa. Na fé e na coragem. E com o exemplo dele, depois que ele foi para a Índia, e ele chegou no litoral da Índia, a missão, essa onda missionária, essa primeira onda, a ênfase era para os litorais. Eles chegaram até o litoral, e ali começou a estabelecer o trabalho. E com a saída de William Carey, depois que ele foi, 10 juntas missionárias se formaram na Europa. E começou a espalhar o negócio, né? Então foi algo muito pioneiro. E o desafio que ele enfrentou da época foi o comodismo, que a igreja era muito acomodada. Uma igreja acomodada, parada na Europa. Mas qual foi o resultado desse passo que William Carey deu? Ele hoje é conhecido como o pai de missões modernas. Pagou um preço muito alto por isso. Mas hoje, em qualquer um que estuda história de missões, está lá, William Carey, o pai de missões modernas. Porque ele teve coragem de romper com a mentalidade na época. De ir contra aquilo que a igreja institucional toda pensava. E ele atravessou a fronteira. Cruzou, né? Literalmente cruzou um oceano. Né? O que a gente pode aprender com a vida de William Carey? Algumas lições que a gente pode aprender como igreja. Primeiro, uma vida de oração, como eu falei aqui. William Carey tinha uma vida de oração. Era um homem de oração. Todos os dias orava diante daquele mapa mundi, clamando pelas nações. Nós não vamos poder fazer missões se a gente não tiver uma vida de oração. Não é as grandes estratégias, não são os grandes projetos, não são as inovações, não é o nosso conhecimento, não são os nossos diplomas de universidade, não é o planejamento estratégico. O que faz missões acontecer é oração, é o poder de Deus. Jesus falou para os seus discípulos, lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como que a gente vai ser testemunha hoje para impactar o nosso mundo, a nossa geração, século 21, uma época pós-moderna, cheia de relativismo cultural, de fundamentalismo religioso? Como que a gente vai viver cristianismo hoje e vai impactar as nações hoje? É no poder do Espírito Santo. Quando o fogo do Espírito Santo desce, incendeia o nosso coração, aí sim, planejamento funciona, aí o conhecimento, a faculdade ajuda, aí tudo faz sentido. Mas se tiver o fogo do Espírito Santo ardendo ali. Lá em Levítico, capítulo 6, fala sobre, a partir do versículo 8, fala sobre o fogo no altar. E para mim aquilo ali é uma das ilustrações mais bonitas sobre devoção. Porque Deus está dizendo como que o sacerdote devia cuidar do fogo em cima do altar. E ele fala que o sacerdote tinha que se vestir de linho, de uma roupa que significava pureza, santidade, acender o fogo, e fala que o fogo deveria arder a noite inteira,
De manhã, o sacerdote vestiria esse linho de novo, tiraria a cinza, levaria num lugar limpo e acenderia o fogo de novo, porque o fogo tinha que ficar aceso constantemente sobre o altar. O fogo não poderia se apagar sobre o altar. Nós não podemos deixar o fogo apagar no nosso altar, no nosso coração. Se tem uma coisa que nós precisamos como igreja, como cristãos do século XXI, é acender o fogo no nosso coração, a paixão no nosso coração. É essa paixão que incendiou William Carey. Isso vem pela uma vida de oração, uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Também ele era um homem que teve coragem de pregar a verdade. Ele pregou a verdade. E mesmo recebendo um não da sua junta da igreja, ele ainda assim escreveu, colocou no papel e lançou nas ruas, porque ele acreditava que aquilo ali era uma verdade, que os cristãos têm que alcançar as nações. Então, coragem de pregar a verdade. Era um cara de trabalho e dedicação. Um homem, uma vida marcada por trabalho. Um cara que era um sapateiro, que trabalhava e que foi para a Índia sem sustento e que ele trabalhou pelo seu sustento. Então, assim, ele é um exemplo de dedicação muito forte, assim. E ele alcançou a Índia de uma forma integral. O ministério de William Carey, até hoje, o ministério dele é referência, é estudado por nós que fazemos missões, por qualquer um que quer entender o que é missão. Você tem uma ideia, em 1792, ele já fazia aquilo que hoje a gente está chamando de missão integral. William Carey chegou na Índia, ele começou a fundar igrejas, ele começou a criar escolas, ele começou a trabalhar com ecologia, com reflorestamento, ele começou a trabalhar com saúde pública, ele começou a se envolver com questões sociais, ele juntamente com vários outros indianos, ele liderou um movimento social para abolir uma coisa horrível, uma prática horrível, que era a queima de viúvas. Quando um cara morria, a viúva tinha que ser morta junto. É verdade. Acontecia isso. E até indianos, hindus se levantaram contra isso. William Carey foi um cara responsável. Sabe o que ele fez? Ele criou agência de casamento na Índia. Porque o problema que o governo dizia é que não tinha como sustentar essas viúvas. Ele falou, não seja por isso, eu vou criar uma agência de casamento. Sério? Ele criou uma agência de casamento. E ele chamava os cristãos solteiros para casar com essas viúvas. Ele começou a resolver um problema social. Se você vai na Índia hoje, não sei se alguém aqui já viajou, já conheceu a Índia. Você vai na Índia hoje, quando você fala sobre Mahatma Gandhi com um indiano, nem sempre eles vão falar com bons olhos. A gente admira Gandhi. Mas para os indianos, Gandhi foi um cara que libertou a Índia do jugo inglês, mas também mandou embora todo o desenvolvimento que a Inglaterra tinha trazido para a Índia. Afundou a Índia numa pobreza, que até hoje ela paga por isso. No seu nacionalismo extremado, onde ele expulsou os ingleses e expulsou toda a tecnologia inglesa, a Índia voltou num retrocesso tecnológico e se mergulhou numa guerra civil. Agora, você vai conversar com o indiano e fala sobre o William Carey. Cara, ele foi responsável pelo renascimento na Índia. A renascença que a gente estuda que houve na Europa, ele foi um dos responsáveis pela renascença na Índia. Ele resgatou as artes na Índia. Ele é um cara que marcou a cultura indiana, a história da Índia. Um cristão. Ele traduziu clássicos da literatura indiana para o idioma inglês e mandava para a Inglaterra, para que o povo da Inglaterra lesse e entendesse que a Índia não era um país selvagem, era um país que tinha cultura, que tinha poesia, que tinha arte, para que os ingleses valorizassem os indianos. Ele pegou o idioma sânscrito e ele resgatou esse idioma, que era considerado um idioma inferior. Ele lutou contra o sistema de castas. Ele fundou imprensa, jornais. Ele fez uma revolução na Índia. Um ministério integral. E a gente, quando olha para a vida de William Carey, até hoje, cara, as pessoas estudam e cada vez descobrem mais coisas que ele fez. Um sapateiro, que não tinha nem sequer, digamos assim, a carteirinha de pastor, né? Foi reprovado no seu exame de ordem, mas fez uma revolução na Índia. Esse cara é um cara que você pode olhar e admirar, né? Estudar a vida dele. O lema dele era: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus.
Espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Esse era o lema da vida de William Carey. E ele viveu à altura desse lema. Depois, a gente tem a segunda onda de missões, que ela vai acontecer alguns anos depois, através desse cara aí, em 1865, chamado Hudson Taylor. Ele era um estudante de medicina, na Inglaterra também. E Hudson Taylor tem um chamado missionário, e esse cara aqui é um cara fantástico. Se você puder ter a oportunidade de ler a biografia de Hudson Taylor, esse é um cara que você olha assim e fala, rapaz, isso é cristianismo. Que é um cara que encarnou Cristo de uma forma. Quando ele entendeu que ele tinha um chamado para missões, ele mudou e ele falou, eu vou para a China. E eu quero servir os mais pobres. Sabe o que ele fez? Filho de uma família rica, ele mudou para a região mais pobre da Inglaterra, para aprender a viver no meio deles. E ele começou a economizar dinheiro. Ele pensou assim, ele era estudante de medicina, ele queria atender as pessoas. Então ele pensou, se eu diminuir a minha comida e eu começar a comer só mingau de aveia, eu vou economizar tantos, shillings, tantas libras, vou poder comprar tantas bíblias, vou poder comprar remédio e servir o povo. E ele fez uma dieta, cara, de aveia. E ele começou a economizar dinheiro. Os amigos diziam, você está louco. Ele recebia a mesada do pai. E ele entendeu assim, eu vou para a China e eu preciso aprender a depender de Deus. Então eu não posso mais depender do meu pai. Então ele mandou uma carta para o pai dizendo que não queria que o pai mandasse mais dinheiro para ele, porque ele queria aprender a depender de Deus, porque quando ele fosse para a China, não ia ter ninguém para ajudar, ele tinha que depender diretamente de Deus. E ele parou de viver do dinheiro do pai. Então, um cara assim que tinha uma visão intencional, ele começou intencionalmente a assumir um estilo de vida para alcançar os chineses. E ele fez coisas incríveis, A ênfase, Hudson Taylor pensou, por que ir só para o litoral? Tem muitos povos no interior. Então, a segunda onda de missões, a ênfase, enquanto William Carey foi para os litorais, a ênfase de Hudson Taylor foi ir para o interior dos países. E ir até onde estavam as pessoas mais distantes. Só que o desafio foi a incompreensão. Quando ele decidiu ir para o interior, a igreja toda levantou na Inglaterra, os pais levantaram e falaram, você está louco? Você quer levar os nossos filhos para o interior da China? Ninguém sabe o que tem no interior desse país. Era 1865. Era um país misterioso. Você está doido? Você vai matar esses jovens lá no interior. E se levantou uma onda, se levantou uma oposição tão forte. E ele começou a sentir aquela pressão dentro dele, ao ponto de ele ficar doente. E ele já ia desistir de tudo, até que teve um dia em que ele foi para um lugar, um litoral, uma praia, para se recuperar, porque ele estava doente. Ele estava andando na praia um dia, orando e falando, Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a vida de um monte de jovens em perigo. Eu acho que isso, eu estou sendo inconsequente. E ele começou a se sentir culpado com aquilo. Até que Deus falou com ele, Hudson, para de ficar se sentindo culpado. Não é você que está enviando ele, sou eu que estou enviando. E aí, diante dessa palavra de Deus, ele começou então, seguiu com a missão dele, foi para o interior da China, e ele começou um movimento estudantil. Porque aí Hudson Taylor, ele foi um pouco mais longe que William Carey. Ele foi para as universidades e começou a desafiar os universitários. Porque ele era universitário, começou a desafiar os universitários. E levantou um movimento estudantil. Por isso que os pais ficaram doidos, Porque imagina, o filho vai largar a universidade ou vai se formar para ir para dentro da China, morrer, ser missionário, está doido, Então ele começou um movimento missionário universitário, Ele despertou um movimento estudantil. E ele revolucionou a forma de se fazer missões. O que a gente pode aprender com a vida de Hudson Taylor? Primeiro, também uma vida de oração. Esse cara era um cara que tinha uma vida de oração assim incrível. Ele começou, antes dele ir para a China, ele começou assim, eu preciso aprender a mover as pessoas por meio da oração. Levar as pessoas a Cristo por meio da oração. Começar a orar pelas pessoas, para que Deus possa agir. E ele começou a fazer exercícios e oração. E ele mergulhou assim, a biografia dele, ele escreveu tanta coisa sobre vida de oração, que é incrível, cara. Você lê assim, você fala, meu Deus, você sai edificado com esse cara. Então ele tinha uma vida de oração muito intensa, muito forte, A dependência de Deus.
né? Ele foi o criador dessas missões de fé. Depender totalmente de Deus para o trabalho missionário. Hudson Taylor, a missão que ele fundou, a missão para o interior da China, ele não pedia dinheiro. Uma das regras dele era não pedir dinheiro. Eles só oravam. E ele foi para a China, e ele abriu um hospital, e todo o dinheiro do hospital, pagamento dos funcionários, dos médicos, remédio, tudo era por meio da oração. Tudo era por meio da oração. Uma semana antes dele assumir esse hospital, um amigo dele que dirigia o hospital teve que voltar para a Inglaterra, e aí desafiou ele a assumir esse hospital. E aí Hudson Taylor foi orar, e aí Deus falou com ele para ele assumir esse hospital, uma semana antes. E ele falou, não tem um tostão no bolso, mas Deus mandou assumir, eu vou assumir porque Deus é poderoso, se Ele está dizendo, Ele vai suprir. E aí ele assumiu aquele hospital, e o amigo dele foi embora. Ficou todo mundo assim, né? E agora? Como é que a gente vai manter esse hospital? É interessante que quando ele assume esse hospital, uma semana antes, 30 dias antes, um rapaz lá na Inglaterra tinha recebido uma herança do pai. Só que esse cara já era muito rico. Então ele pega essa herança do pai e ele manda uma carta para o Hudson Taylor, que demora quase um mês para chegar lá na China. E aí, enquanto essa carta está vindo, esse dinheiro já estava vindo da Inglaterra, é quando o cara vem e convida o Hudson Taylor para assumir o hospital. Ele ora, e aí Deus fala para ele assumir o hospital. E quando ele assume o hospital, assim, questão de dias depois que ele assume, chega a carta com toda a herança desse cara doando para o hospital. E o cara falou, estou doando isso aqui para você usar na missão aí na China. E eu quero saber se você precisa de mais dinheiro ainda, eu posso mandar mais. Ficou todo mundo assim, ó, até os pacientes ficaram admirados. Diz que foi quase uma conversão em massa assim, dos pacientes. Falou, esse cara é um cara de fé. Um cara que tinha coragem de ouvir Deus e dar passos de fé. Então, e ele foi o que iniciou toda essa visão de missões de fé, né? Perseverança em meio às lutas. Passou muita luta e muita provação. Sofreu demais. Perdeu 2 filhos na China. Perdeu uma esposa. Mas ele continuou em meio ao sofrimento, né? Então, ele teve uma resiliência muito grande, né? A história dele é fantástica, assim, inspira a gente demais nas nossas lutas. E ele se aculturou ao povo chinês. Ele foi a primeira missão cristã que tirou a roupa ocidental, tirou o terno e a gravata e vestiu a roupa chinesa, raspou o cabelo, deixou só aquele coquezinho que os chineses usavam. Ele se vestiu como chinês. Isso escandalizou a igreja na Inglaterra. Mas ele entendeu, se ele queria ganhar o povo chinês, ele tinha que ser como um chinês. Foi a primeira missão que começou a usar esse tipo de estratégia cultural. Ele criou um conceito de missões. A frase, o lema dele, nós temos um Deus vivo, por isso que nós agimos. Temos um Deus vivo e poderoso, por isso que nós agimos. Amém? Ele falava assim, se eu creio de fato nesse Deus, se Ele é tudo que Ele diz que Ele é, então eu devo agir, devo fazer, não tenho por que ter medo. Né? Por isso que ele era um cara de muita coragem, muita fé, né? Porque ele tinha uma vida de oração intensa. A terceira onda de missões acontece também alguns anos depois, em 1942, já aqui perto da gente, através desse jovem chamado Cameron Townsend, 23 anos. Esse jovem foi na mesma onda do Hudson Taylor, da onda anterior. Só que ele foi para o interior da Guatemala. E ele chega no interior da Guatemala, ele começa a evangelizar os índios. E quando ele chega lá, ele está com um tradutor. E esse tradutor fala espanhol. E ele está lá falando com os índios e o cara traduzindo em espanhol. E ele está apresentando o evangelho, pregando Jesus e tal. E quando o Townsend está pregando Jesus, o cacique chega para ele e fala, espera um momento. Aí pergunta assim, escuta, se esse Deus que você está falando aí me ama tanto assim, se importa comigo e com o meu povo, por que ele fala na língua do dominador? Por que ele não fala no meu idioma, se ele me ama e me respeita tanto assim? Por que ele fala através do espanhol, que é a língua do dominador? Aquilo deu uma crise em Townsend. Ele falou, esse cara tem razão.
Como é que eu chego aqui para evangelizar ele, falar do amor de Deus e fico usando o espanhol, que é a língua do povo que dominou ele, em vez de falar a língua dele nativa? E aí aquilo dá uma crise em Townsend volta para os Estados Unidos, e ele fica naquela crise, e de repente ele começa a pensar, não basta a gente só ir para o interior das nações, nós temos que entrar na cultura dos povos. E aí Townsend começa então a criar essa ideia de missões transculturais. E ele funda a Wycliffe, Tradutores da Bíblia, e ele começa a trazer antropologia, linguística, começa a trazer essas ciências para missões. E aí ele cria um novo conceito, aí começa uma nova onda de missões, que é a onda de missões transculturais. O desafio que ele enfrentou foi a cultura, a barreira cultural. E Townsend, ele percebeu que se nós queremos ser efetivos em cumprir a grande comissão, nós precisamos não apenas chegar até os povos, não apenas ir no interior, mas também entrar na cultura dos povos. O resultado foi um movimento de missões transculturais, o maior avanço de missões que já existiu no mundo, na história da igreja, que é a missão que nós conhecemos, missão transcultural. Hoje em dia, ninguém sonha fazer missões num país sem você estudar um idioma, estudar antropologia cultural, né? Adaptação cultural. Porque isso por causa desse cara aí, né? Ele mais os seus colegas ali, né? O que nós aprendemos da vida de Townsend? Ele vem do movimento estudantil, né? Ele vem do movimento estudantil dos grandes avivamentos que aconteceram nas universidades cristãs. Então ele vem desse movimento estudantil e vai para missões. Então uma coisa muito interessante, missões começa com avivamento. Assim como começou com oração na vida de Carey, com oração na vida de Hudson Taylor, né? Também começou com oração na vida de Townsend. Se nós queremos impactar o nosso mundo hoje e abraçar os desafios que a gente tem hoje, nós precisamos ter uma vida de oração. Buscar que o Senhor avive o nosso coração, avive nossa alma, que Ele incendeie o nosso coração. É o poder do Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, que precisa vir sobre nós, sobre a igreja, para a gente poder cumprir a grande comissão. Ele foi um cara que tinha sensibilidade com a cultura. Townsend era um cara muito observador. E ele tinha esse contato com a cultura. Foi isso que levou ele a perceber essa necessidade, a ouvir aquele cacique, né? Mas você vai ver a biografia dele, ele era um cara muito perceptivo, muito observador, e ele tinha uma sensibilidade com o outro muito forte. Nós, como igreja, nós precisamos redescobrir isso. Nós estamos com vários desafios na nossa época. E nós não vamos fazer missões hoje, nem aqui na nossa sociedade, nem nos outros povos, se a gente não aprender a ouvir as pessoas. Voltar a ter sensibilidade, criar diálogo, criar pontes. Parar para escutar e compreender o outro. Né? Saber o que o mundo está perguntando. Quais são os grandes anseios da nossa época hoje. Né? As pessoas lá fora não estão precisando de alguém que aponte o pecado e fale, né? E a gente ser tão fundamentalista quanto os muçulmanos são, a gente também tem que pregar também, a gente gritar mais do que os movimentos, né? Sociais que estão aí fora, e a gente gritar mais alto e brigar no Congresso e contra leis e tal. A gente tem o nosso papel. É lógico, a igreja tem que se posicionar. Os irmãos que trabalham com política e com leis, advogados, a gente tem que lutar, sim, algumas leis. Isso é importante. Mas a grande diferença da igreja, a grande diferença do cristianismo em todos os séculos, em todas as gerações, não foi o poder, não foi a força, não foi as leis. É o amor. É o amor. Não é a gente ter o melhor argumento intelectual para vencer no meio acadêmico. Não é a gente ter a maior força política para vencer no Congresso. Não é a gente ter o maior poder econômico para a gente poder mandar na agenda da nação. O que vai fazer diferença no mundo hoje, na nossa nação e nas nações, é a capacidade que a gente vai desenvolver de amar e servir as pessoas. Como a igreja primitiva fez, né? Como esses irmãos fizeram. Ele usou a ciência com missões. Ele fez um uso correto das ciências, né? Antropologia, linguística. Nós precisamos aprender a fazer esse uso correto da ciência com missões, né? Traduzir o conhecimento
para o Evangelho. Como que a gente aproxima as nossas vocações, a gente viu aqui as profissões aqui na frente, como que os irmãos podem pegar o conhecimento, a sua vocação, a sua profissão e casar isso com missões. Quando Tausen começou a aproximar a antropologia linguística de missões, isso promoveu a maior onda de missões que já houve na história. Pensa o que pode acontecer quando você, que é empresário, começar a aproximar de verdade o Evangelho, a cultura do reino, da sua prática administrativa, do jeito que você gere a sua empresa. Você pode até fazer culto na sua empresa para os seus empregados. Isso é bom. Você pode pregar para eles. Mas você vai fazer um impacto muito maior ainda quando você, como empresário, começar a administrar mais parecido como Jesus faria. Quando eu pegar um pouco a cultura do reino e traduzir no meu plano de negócio. Pensa a diferença que você na sua profissão pode causar. Não só você dando folheto, ou evangelizando, ou fazendo reunião de oração no seu local de trabalho, mas começar realmente a trabalhar com a cultura do reino. Eu faço sociologia, né? Eu sou sociólogo. E eu tenho feito isso na universidade lá, federal, em Florianópolis. Nos grupos de pesquisa que eu participo, como que eu posso ter uma leitura da sociedade, das questões sociais, e que estão pegando hoje, né? Questão de gênero, homossexualidade, outras questões mais. Como que eu posso, como cristão, ser voz dali dentro? E fazer uma leitura social a partir de uma cosmovisão bíblica. Não preciso citar versículo da Bíblia, mas como que eu posso pegar valores do reino e inserir ali dentro do valor do ser humano, do valor das pessoas, do valor da sociedade, do jeito que se faz política, do jeito que a gente olha para a cultura, do jeito que a gente trata a vida, do jeito que a gente define família. Como que eu posso gerar conceito no meio acadêmico, com base nas verdades da palavra? Eu posso ir lá para a universidade e evangelizar. Posso pegar a minha turma da Jocum, a gente fazer teatro lá na UFSC, e a gente evangelizar lá na rua e pode converter algumas pessoas. Isso é ótimo. Mas eu posso ser um acadêmico dentro da universidade e influenciar ali com ideias. Fazer teses, influenciar alunos. Discutir de igual para igual com professores. Argumentar com todo respeito e amor, mas manifestando a verdade do reino. Né? Então, assim, pensa o que você pode fazer com a sua profissão, se você começar a aproximar isso do reino de Deus. Tausen fez isso e ele provocou uma das maiores ondas de missões. E a ênfase nos povos esquecidos. O lema dele é esse aqui, ó, Mateus 18:12. Eu fui buscar essas ovelhas perdidas. Aquela história do pastor, né, que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, deixou 99 no aprisco e foi atrás da uma ovelha perdida. Ele dizia, eu estou indo atrás da ovelha perdida, dos povos perdidos, povos não alcançados. E aí ele começou todo esse movimento de missões transculturais. Então, nós temos aí as ondas de missões da época moderna. A primeira onda, com William Carey, que foi para os litorais das nações. Depois, em 1800, Hudson Taylor para o interior das nações. Depois, Tausen, né, em 1942, para missões transculturais. Cada onda dessa foi gerando a onda seguinte. Né? Uma onda não acaba com a outra. Uma onda vai gerando a próxima. Deus ele tem um movimento na história, onde ele está levando o seu reino, está levando o evangelho às nações. Só que agora nós chegamos em 2015. E o que nós acreditamos é que a gente está diante de um novo momento. Mais uma vez o mundo mudou. O mundo está se reconfigurando e agora chegou a nossa época, o nosso momento como igreja, o nosso tempo da gente fazer missões. E agora chegou a nossa resposta para Deus. Né? Só uma coisa interessante, da primeira para a segunda onda, levou 73 anos. Da segunda para a terceira onda, 77 anos. E a gente colocando 2015 hoje, é só uma estimativa, tá? É só uma aproximação, a gente tem 73 anos. No estudo lá do Dr. Ralph Winter, esse missiólogo, ele fala que essas ondas de missões modernas, elas têm mais ou menos 70 anos. E elas têm um ciclo de 70 anos, mais ou menos. E aí começam a declinar e surge uma nova onda. E cada uma delas é mais profunda do que a outra. Cada uma vai entrando mais profundamente.
E nós estamos exatamente no momento aí de transição. Ainda nós falamos de missões transculturais. Temos muitos povos para alcançar e muitos povos não alcançados. A gente vai falar disso amanhã. Mas nós estamos vendo um momento muito especial. A gente está no limiar de uma quarta onda. Deus está levantando um novo momento de missões na história da igreja. Você está vivendo um momento histórico como igreja. E nós precisamos perceber o que está acontecendo. Ron Boehme, ele fala, o que nós sabemos é que uma quarta onda de missões modernas já começou. E ela vai ter uma influência importante sobre todas as questões atuais. Há uma tarefa a ser feita. E a sua realização irá afetar grandemente o próximo capítulo da história. Amém? Eu creio nisso. Que uma nova onda está surgindo. Deus está começando um movimento novo na igreja. A gente ficou aí quase 2 décadas meio dando volta numa teologia de prosperidade, sucesso e vitória, que atrasou a gente muito como igreja. Que bagunçou o nosso entendimento de cristianismo, e a gente vê o resultado hoje ligando a televisão lá. Tantos programas e gente ali pregando o evangelho de um jeito tão esquisito, tão estranho. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que isso está passando. Deus está levantando de novo uma nova onda de missões. A igreja está começando a voltar a ter consciência de novo. Movimentos de oração estão surgindo em tudo que é lugar. E são de todas as denominações. São igrejas históricas, igrejas pentecostais, aquelas igrejas sérias mesmo, que olham para o Senhor e para o Evangelho, e que prezam pela palavra. Igrejas nas quais a Bíblia não é só um enfeite de púlpito, não. É regra de fé e prática. Deus está sacudindo a sua igreja na terra de novo. E é um novo movimento que está surgindo, essa quarta onda de missões. E essa quarta onda, qual vai ser a cara dela? A primeira onda foi para o litoral, a segunda interior, a terceira onda transcultural. E essa quarta onda de missões? Ela vai continuar tendo um viés transcultural. Mas ela vai além de missão transcultural. É uma onda global. E nessa onda, Deus quer alcançar todas as nações. E todas as áreas da sociedade. É uma onda para todas as nações, alcançando todas as esferas da vida. Mas para isso, vai ser preciso todos os cristãos. Cada um de nós entender que nós somos um cristão missional. Cada um de nós tem uma missão. Vai ter que ter o envolvimento de todo mundo, a participação de todo mundo. Alguns vão para outros lugares, mas cada um de nós vai redescobrir que você tem uma missão e que o Senhor quer te usar. Então, eu queria terminar essa noite com essa palavra de Mordecai para Esther. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou a essa posição. A palavrinha que Mordecai disse para a rainha Esther, quando ela estava no palácio, e os judeus estavam correndo risco de vida, e ele vai até ela e passa o recado dizendo, olha, o teu povo vai morrer. Tem um decreto aí que vai todo mundo ser morto daqui a alguns dias. Você tem que fazer alguma coisa. E ela fala, como? O que eu vou fazer? O rei não me chamou. Eu não posso ir diante do rei se ele não me chamar. Então Mordecai, tio de Esther, chega para ele e fala assim, não pense, olha, Deus pode levantar salvação de outro lado. Se você não se posicionar, Deus pode levantar salvação de outro lado. Mas não pense que você vai escapar desse decreto, porque você é judia. Eu acho muito legal essa percepção de Mordecai. Deus pode levantar salvação de outro lugar. Deus é soberano, amém? Ele não depende da gente, como algumas pessoas falam, Deus depende de nós, se a gente não se levantar, Deus não depende de mim, de você, Ele é muito poderoso para isso. Mas se você não se levantar, o Senhor vai cumprir o seu plano. O reino está vindo, como a gente cantou aqui, o reino vem. Ele é Deus de justiça, Ele vai pisar nessa terra e vai acabar com a injustiça sim, e todo o mal. A questão é, você vai fazer a sua parte? Você vai fazer parte disso? Você vai se envolver? Ou vai ficar como Esther dentro do palácio?
Que tipo de igreja a gente vai ser? A igreja que está dentro do palácio, ali curtindo o rei, adorando a Deus, mas esquecendo que lá fora o bicho está pegando? Lá fora a morte está reinando? Mordecai falou assim: Esther, quem sabe não foi para uma hora como essa que Deus te colocou nessa posição que você está hoje. Quem sabe não foi para uma época como essa que você nasceu. Não é à toa que você está vivendo nessa época da história. Você pode achar confusa, você pode achar de muita mudança aí, muita coisa estranha, mas foi para essa época que Deus te escolheu. E como Ele usou aqueles homens no passado, que tinham vida de oração, que tinham disposição, que pagaram o preço, que enxergaram aquilo que ninguém estava enxergando. Deus, Ele de novo está chamando a sua igreja a se despertar e se levantar. E entender, quem sabe não foi para uma época como essa que o Senhor te chamou. Você tem uma missão para cumprir. Nós temos uma missão. E amanhã eu quero falar mais sobre isso, sobre essa quarta onda, e com o que ela se parece, e aonde que entra, e como que eu e você podemos pegar o nosso lugar, nesse novo movimento de missões que Deus está começando a levantar na sua igreja. Amém? Você quer fazer parte disso? Vamos ficar de pé? Vamos levantar? Eu queria que a gente orasse então, nesse momento. Eu queria fazer uma coisa nessa noite, né? Eu queria que você pudesse adorar o Senhor e no seu lugar aí dizer: Senhor, muito obrigado por esses homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós. Porque aqui a gente não falou nem do Simonton, que veio para o Brasil, né? Do Carley, que veio para cá. Homens que vieram pioneirar na nossa nação. Que nessas ondas de missões que a gente falou aqui, também vieram gente para cá para o Brasil. Nesses anos aí. Missionários que vieram para cá. Trazer o evangelho do Senhor na nossa nação. Que pagaram um preço aqui. Foram perseguidos aqui. Então eu queria que você louvasse o Senhor nesse momento. Porque a gente precisa reconhecer a nossa história. Né? E louvar o Senhor por esse plano maravilhoso dele. De missões. Que se eu e você estamos hoje aqui nessa igreja presbiteriana do Jardim Camburi, né, desculpa, é porque teve homens e mulheres que vieram para cá pregar o evangelho na nossa nação. Amém? No meio de um contexto católico de perseguição, vieram para cá e pregaram Cristo com coragem, e alguns com a própria vida. Então louva o Senhor agora. Eu quero que você levante a tua voz e diga: Senhor, muito obrigado por esses homens e mulheres que inspiram a gente, que são nossos heróis, que são homens e mulheres que deixam um modelo, um legado, um exemplo, uma herança para a gente. Senhor, muito obrigado pela vida de William Carey, pela vida de oração, por aquele sapateiro que ficava dia e noite ali, Senhor, fazendo seus sapatos e orando diante daquele mapa mundi. E as suas orações começaram a encher o coração dele de paixão pelos sonhos do Senhor. Um homem que conseguiu enxergar o que o Senhor estava enxergando. Que o Senhor ama os povos e as nações. Senhor, muito obrigado pela vida desse homem. Obrigado pela vida de Hudson Taylor. Pela fé dele, pela determinação, Senhor, pela disciplina desse homem. Por essa vida de fé, de crer no Senhor. Pai, muito obrigado pelo Townsend, pela sensibilidade cultural dele. De ouvir aqueles índios e perceber que ali havia um clamor genuíno. Por dignidade, Senhor, por respeito à sua cultura. Obrigado por tantos outros que vieram depois. Que vieram servindo, Senhor, que vieram trabalhando. Obrigado por aqueles que prepararam um caminho para nós, aqueles que nos alcançaram, Senhor, que nos evangelizaram, que transmitiram a Tua palavra. Obrigado pelos nossos pais, avós, que oraram por nós, que quantas vezes no culto doméstico oraram por cada um de nós, na escola dominical, cantando esses hinos que às vezes a gente acha tão antigos, Senhor. Mas foram esses hinos que alimentaram a fé deles, a sua intercessão, e que moveram e que abriram o agir do Teu Espírito Santo na nossa vida. Obrigado porque se nós temos o Evangelho hoje, foi por causa dessas pessoas, Senhor, que creram no Senhor, que Te amaram, que dobraram os joelhos, que sofreram, que pagaram um preço por nós. Obrigado por tantos pastores, missionários, evangelistas, e tantos irmãos e irmãs, que tiveram coragem de servir o Senhor, mesmo quando todo mundo era contrário. Obrigado por aqueles que vieram para o Brasil, para a nossa nação, Senhor.
Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E junto com todos eles, a gente faz parte desse corpo de Cristo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu plano eterno. Obrigado porque essa tocha chegou na nossa mão agora. E nós temos uma responsabilidade agora de levar adiante esse evangelho. De continuar trazendo o teu reino nessa terra. De continuar representando o Senhor aqui. De ficar levantando a bandeira agora. Agora é a nossa vez de segurar a bandeira, Senhor. De não deixar a bandeira cair. De manter a sinalização para os povos. De que existe um Deus, sim, que ama cada um deles. Um Deus que se importa, um Deus que salva, um Deus de justiça, como nós cantamos aqui. E o seu reino vem. O seu reino vem, o seu reino virá. O Senhor está voltando. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que essa chama, que essa paixão possa arder no nosso coração, Senhor. E que o Senhor possa incendiar cada um de nós, como o Senhor incendiou esses homens. E essas mulheres do passado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.